Olá, você concorda que o medo é uma das razões principais pelas quais os cristãos não testemunham da sua fé? Na nossa igreja, Fonte Morungaba, estamos aprendendo nas quartas-feiras de escola bíblica, nas últimas aulas, a apresentar o evangelho usando os 5 dedos da nossa mão. Mas a pergunta é: será que mesmo sabendo apresentar o evangelho, o medo de apresentar o evangelho pode impedir-nos de fazer isso? Nós aprendemos, usando os 5 dedos da mão como referência, como falar de Jesus, começando pelo dedão que indica, né, a graça, o positivo, a carona. A graça diz que a vida eterna é um presente e não pode ser comprada por obras e nem merecida. Mas o dedo indicador nos lembra do ser humano. O homem, ele é pecador e não pode salvar a si mesmo. O próximo dedo nos lembra de Deus, o maior ser do universo. Deus é justo, ele não pode punir, ele não pode absolver o pecador, mas ele é misericordioso, ele não quer punir. E nesse dilema entre ser justo e precisar nos punir, e ser misericordioso e não querer nos punir, o próximo dedo da mão nos lembra de Cristo, de falar de Cristo, que é aquele Deus homem que veio do céu para morrer na cruz e pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz, ressuscitou dos mortos e ele nos oferece um lugar no céu gratuitamente. O que nos leva para o último dedo da mão, o dedo mindinho, que nos lembra da fé, representada pela semente da mostarda, a menor semente que se torna a maior das hortaliças. A fé é confiar somente em Jesus Cristo para termos a vida eterna. Mas se tivermos medo de testemunhar, nós não vamos falar dessas coisas com ninguém. Eu quero que você pense nos medos diversos que os cristãos sentem quando decidem falar de Cristo para uma pessoa. Pense nos medos que os cristãos em geral sentem e que você especificamente pode sentir. Faça uma pausa nesse vídeo, pense, tome nota, escreva nos comentários aqui do vídeo que medos seriam esses. Bom, dando sequência, eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que se não existisse medo, nós estaríamos sendo autossuficientes. O medo faz parte da experiência de compartilhar a nossa fé. Nós estamos lidando com algo grandioso, nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com a realidade espiritual. É natural que tenhamos medo. Segundo lugar, nenhum treinamento no mundo é capaz de tirar o nosso medo. Você decora o evangelho em sua mão, você aprende a dar um testemunho de N formas, você treina, mas o medo sempre vai existir. Como resolver isso, então? Queria que você pensasse que a solução talvez esteja em você se posicionar adequadamente como uma testemunha. O que Jesus disse para nós fazermos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é sermos testemunhas. O que é uma testemunha? A testemunha, na língua portuguesa, significa ser alguém que fala algo que viu, ou que ouviu, ou que vivenciou, experimentou. A testemunha é alguém que presencia, que vive algo e fala daquilo que presenciou e viveu. Vou dar um exemplo. Testemunha de um crime. Testemunha ocular de um crime com arma de fogo, com um revólver. Talvez se você precisasse testemunhar um crime com arma de fogo, você não saberia dizer exatamente o calibre da arma que foi usada, a velocidade da bala, como foi o tiro, mas isso não invalida aquilo que você vivenciou naquele momento como testemunha, aquilo que você presenciou, aquilo que você experimentou. Dos muitos medos que nós podemos ter ao evangelizar, um deles é o medo de não saber o que exatamente falar, o medo de não ter uma resposta, o medo de não saber detalhes que seriam necessários explicar para as pessoas. Não importa. O mais importante é que você compartilhe aquilo que você experimenta com Deus, em Deus, através de Cristo.
Qual que é o nosso alvo? Como cristãos que anunciam as boas novas, é que as pessoas escutem as boas novas, conheçam o poder de Deus para a salvação, é o Evangelho, nós estamos experimentando e por isso somos testemunhas. E eu, na minha experiência pessoal de evangelização, tenho, tenho usado esse posicionamento inúmeras vezes. Eu me lembro uma vez que eu me pus a evangelizar um homem numa tarde de domingo. Ele já estava alterado, levemente alterado de tanta cerveja que havia bebido. Era um encontro de família, era uma situação um pouco complicada. Ele estava resistente à palavra de Deus e a única maneira pela qual eu consegui seguir com a apresentação do evangelho, mesmo com tantas objeções, foi pedir para aquele homem a permissão para falar da minha experiência com a fé cristã, com o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu citar para você, antes de encerrar esse vídeo, uma palavra de Jesus em João capítulo 5, versículo 19. Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. A única forma de vencer nossos medos é colocá-los nas mãos de Deus, a gente se unir ao Mestre nessa mesma mentalidade. O que Deus está fazendo, eu o farei. Eu me posiciono como testemunha do Senhor. Às vezes a gente quer colher o fruto verde. A gente quer convencer a pessoa a escutar a gente na hora. Ou, ao falar de Jesus, nós queremos que a pessoa aceite, entenda, creia, entregue sua vida, mude de vida. Há pessoas abertas, há pessoas fechadas. A gente não pode colher frutos verdes. A nossa parte é nos posicionarmos como testemunhas. Então eu gostaria que você pensasse em como essa ideia simples de como vencer o medo de testemunhar pode te ajudar a enfrentar esse desafio, a abrir a sua boca e compartilhar com as pessoas as boas novas do Senhor Jesus. Me diz aí, escreva, mande a sua mensagem, como esta lição, esta ideia, este conceito te ajuda a ser um evangelista mais eficaz. Vença o medo de testemunhar, sendo uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo.